contigo. Obrigada, Isis. Boa noite a todos. Olha, era para demorar uma semana, mas horas depois do anúncio do aumento do valor da gasolina, muitos postos no Ceará já começaram a praticar os novos preços. E aí, quem enfrentou aquelas filas conseguiu encher o tanque a pouco mais de R$ 6,00, o que já é muito, né? Agora, o litro já passa dos 7 e em alguns bairros está chegando a quase 8. Nos postos de gasolina de Fortaleza, os preços são tão diferentes que vale pesquisar bastante antes de encher o tanque do carro. No bairro Montenegro, a cobrança de R$ 7,59 foi suficiente para afastar o consumidor. No Itaperi, a gasolina custava R$ 7,49 o litro. Encontramos também o combustível por R$ 7,40 no bairro Papicu e R$ 7,13 no centro, na Avenida Heráclito Graça. Não há dúvidas de que a cena mais frequente foi esta: reajuste na placa e preço subindo até chegar nas alturas. E nenhum motorista se conformou com a mudança inesperada. Absurdo, né? Era para estar baixando e não aumentando, né? Acho que estamos num momento que precisamos desse apoio do governo, tirar esses impostos e passar para o consumidor, né? Porque tudo vai aumentar. O que o senhor achou aí do reajuste do preço? Eu acho que fica cada vez mais difícil, né? Porque já está tão sofrida essa profissão de taxista que o combustível desse preço aí não tem condição, não. Tem que ralar muito agora. Para abastecer um carro popular com um tanque de 38 litros ao preço de antes, cerca de R$ 6,49, o motorista tinha que desembolsar mais de R$ 246. Hoje, no posto onde encontramos o preço mais em conta, R$ 7,13 o litro, o mesmo motorista teria que pagar mais de R$ 270. Isso pesa no bolso e ninguém entende como o reajuste chegou tão rápido nas bombas depois do anúncio. Mas a gente explica. O assessor econômico do Sindipostos disse que os donos precisam manter o capital de giro. Quando o aumento é maior do que o preço praticado, é preciso cobrir o custo para manter o poder de compra ou não haveria dinheiro suficiente para pagar fornecedores. A tendência é de não subir mais. Certo. Porque a tendência, lógico, que é o futuro só a Deus pertence. Claro. A gente não pode afirmar 100% de segurança. Mas o barril atingiu a 130 no mercado internacional, a guerra está arrefecendo. Na realidade, mesmo que a guerra continue, o petróleo russo representa no mundo só 7%. Então, é tudo especulação. Quer dizer, 93% do petróleo não vai subir. O aumento anunciado para a gasolina foi de 18%. Para o óleo diesel foi de 24% e para o gás liquefeito foi de 16%. O presidente do Sindicato Cearense das Revendas de Gás também amanheceu tentando fechar a conta do prejuízo com o reajuste. Mas ele garante que estimar o preço do botijão em R$ 150 é especulação desnecessária e conta pra gente qual a tendência do preço aqui para Fortaleza. Recebemos uma pancada agora com esse reajuste. E agora nós, infelizmente, teremos que somar esse reajuste com mais os insumos que nós não tínhamos conseguido repassar para a população. A expectativa e a projeção é que o gás vai variar de 115 até 120, 125 reais no máximo. Da mesma maneira, o valor da gasolina na bomba a R$ 9,00 é improvável, na opinião do Sindipostos. Se o preço aumentar demais, o motorista deixa de abastecer e todo mundo sai perdendo. Se a gente for observar o histórico, tanto do produto quanto da situação que o mundo está passando, a tendência é de a gente ter atingido o pico. Poderá ainda ter algum pequeno aumento, mas haverá estabilização e logo cairá. O que a gente espera, né? Na edição de ontem do Jornal da Cidade, a gente mostrou o nó que foi formado ali no entorno de um posto de combustíveis da Avenida Barão de Studart, aqui em Fortaleza. Dezenas de motoristas preferiram enfrentar filas de horas para abastecer o carro antes da virada das bombas. Hoje a gente vai ver como é que está essa movimentação, porque ainda há locais com preços antigos, numa média ali de R$ 6,29, o que já é muito caro, né? Manu, diga aí pra gente onde é que você está agora e como é que está o preço por aí da gasolina. Boa noite para você.
Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Eu estou no posto de combustíveis aqui na Avenida Barão de Studart com a Rua Júlio Siqueira e a situação não é muito diferente da de ontem não, viu? O posto está lotado, a fila está ocupando ainda uma faixa da Avenida Barão de Studart sentido interior e o pessoal está esperando cerca de 1 hora para fazer o abastecimento, para chegar até a bomba. Você falou 6,29. Esse valor foi praticado ontem. Hoje já subiu para R$ 6,79. Esse é o valor que está sendo praticado e que ainda é vantagem para os motoristas, né, abastecerem. Alguns deles dizem que estão tendo aí uma economia de até R$ 100, já que tem postos de combustíveis com valores acima dos R$ 8. Mas a gerência desse posto aqui informou para a gente que esse valor só pode ficar enquanto durar o estoque. O de 6,29 que você falou durou apenas ontem. Já hoje, depois que o posto foi reabastecido, já veio com novo valor. E a garantia que esse valor vai ficar, ela não existe. Ou seja, quem estiver em casa e ainda quiser abastecer com o valor de menos de R$ 7, tem realmente que correr, até porque toda economia, nesse momento, é muito bem-vinda. Eu retorno com você ao estúdio. Obrigada, Manu. Olha, são vários os setores que serão afetados pela alta dos combustíveis. No final, toda a população vai arcar com essa despesa a mais. É o que você vai ver no Jornal da Cidade de hoje. A alta do diesel é maior que a da gasolina. E Sindônibus diz que será impossível não aumentar o valor das passagens em Fortaleza. Subida de preços também nos supermercados. Os que estão sem estoque já irão repassar custos a mais ao consumidor. E por causa do frete defasado, caminhoneiros que transportam combustível começam a paralisar as atividades no país. E nem o turismo escapa. Embarcar vai ficar mais caro no Brasil e o setor aguarda menos visitantes daqui para frente no Ceará. O Jornal da Cidade desta sexta-feira já está no ar. Engana-se quem pensa que só aqueles que têm veículo próprio serão afetados pelo aumento no valor dos combustíveis. As passagens de ônibus em Fortaleza poderão sim aumentar. Segundo os empresários, manter as tarifas atuais será impossível por causa da alta do diesel. O diesel foi o combustível mais afetado pela inflação provocada pela guerra na Ucrânia. Enquanto a gasolina subiu 18%, o reajuste no preço do óleo foi de 24%. Em alguns postos, o valor do litro já é superior ao da gasolina, algo inédito no Brasil. A alta no preço do diesel não afetou apenas proprietários de veículos que utilizam esse tipo de combustível. Quem anda de ônibus, por exemplo, pode ser surpreendido nos próximos dias com mais um reajuste no preço da passagem. A Etufor diz que ainda não há previsão de alta. Já o Sindônibus afirma que é impossível manter o mesmo valor das passagens após o reajuste do diesel. Realmente a gente está aqui agora fazendo os primeiros estudos. É inevitável se pensar em alguma forma de fazer uma compensação a isso, porque não é possível absorver. A gente já vinha numa situação já bem fragilizado, né, fazendo de tudo para poder superar toda a dificuldade que teve que ser enfrentada durante a pandemia. Quem ainda não engoliu a passagem a R$ 3,90 vai precisar encarar valores mais elevados. E com a alta de preços da gasolina, a tendência é que a procura pelo transporte público aumente. Se eles aumentarem de novo, vai ficar muito dificultoso para a população mais carente, né, que tem que pegar ônibus todo dia. Aí vai dificultar mais ainda, né? Nós é que sofremos, né? Porque eles que fazem as guerras deles lá, a política deles lá, e nós é que paga o preço, né? Isso é injustiça, né? Sempre o consumidor final. A população também vai sentir, já vai começar a sentir os efeitos dessa alta dos combustíveis longe das ruas, dentro dos supermercados. À medida em que os estoques forem sendo renovados, as lojas irão sim repassar os custos extras ao consumidor. Dona Valdísia veio a este mercantil comprar alguns mantimentos nesta sexta-feira. A dona de casa tomou um susto daqueles ao ver o preço da carne, por exemplo. Ombro, 1 quilo de lombo, mais de 1 quilo, né, que deu. Não, só 1 quilo mesmo, ó. Que tá de R$ 27,00 e alguma coisa. Deu R$ 29,00. Deu R$ 29,18, ó. Ela não é a única pessoa afetada por este acréscimo nos valores. O consumidor já tem sentido no bolso e não é de hoje. Mas com a alta dos combustíveis, tudo deve aumentar novamente. Em relação aos alimentos e produtos de supermercados,
esta alta também deve ser sentida. Produtos que têm um giro rápido acabam sentindo mais rapidamente os efeitos desses aumentos, né? Como, por exemplo, os cereais, as frutas, verduras. Não tem como você ter um estoque alto, né? Então você trabalha com um estoque no máximo de 3, 4 dias. E aí, quando você vai fazer a reposição de estoque, esse valor já é alterado por conta exatamente dos preços dos combustíveis. De acordo com a Associação Cearense de Supermercados, os produtos que possuem um estoque menor, como as frutas e verduras, inevitavelmente tendem a ter esse aumento de forma mais rápida. Por isso que a principal dica e única nesse momento para o consumidor é pesquisar, até porque nessa cadeia ele é o mais prejudicado. Engel revela que o setor depende muito do transporte rodoviário. Com isso, inevitavelmente, é preciso repassar o valor. O caminhoneiro vai sair, vamos supor, de São Paulo, né, para chegar aqui em Fortaleza, ele leva em torno de 5 dias, né? Então, o preço do combustível aumentando lá, o produto que a gente vai negociar, que vai chegar daqui 5 dias, já vai ter essa alteração. Para a dona Valdísia, o que resta é seguir as orientações e pesquisar, peregrinar, até achar um valor mais barato para fazer a feira. Você vem hoje um dia, amanhã outro dia já é outro preço. O salário aumentou um pouquinho assim, né? Quem é aposentado paga luz, paga água, e se tiver comprando remédio, ainda é mais caro ainda. Além do preço elevado, os motoristas agora correm o risco de enfrentar o desabastecimento. É que depois do aumento das bombas, os caminhoneiros que fazem o transporte de combustível no país decidiram paralisar as atividades. A categoria diz que os novos valores anunciados pela Petrobras inviabilizaram o frete. Elmar Lima, aqui no Ceará, já há consequências dessa frota parada? Conta pra gente. Uma boa noite para você. Bem brandas, viu, Bianca? Mas já dá para sentir. Boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Cidade. O que é que acontece? Com essa elevação nos preços dos combustíveis, sobretudo o diesel, que impacta aí os caminhoneiros, toda a outra cadeia, tudo que eles transportam, vai ficando mais caro, porque a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela faz o aumento do preço do frete, o preço base. Esse preço aumenta e tudo vai aumentando em cadeia. Sente-se primeiro os pequenos produtores, as pequenas transportadoras, mas existe um risco, inclusive, dos caminhoneiros pararem as atividades. E nós temos uma nova greve, a exemplo daquela de 2018, que causou um verdadeiro caos aqui em tudo isso. A gente lembra que isso não é à toa, porque em menos de 60 dias, o diesel aumentou quase 30%. 24,9% ontem, né, de ontem para hoje, e 4 e pouco por cento no mês passado, fazendo o preço do diesel saltar de R$ 3,30 para R$ 4,61 e nas bombas já passando dos R$ 7,00. Vamos continuar acompanhando de perto todo o desenrolar dessa história, viu, Bianca? Volto com você. Obrigada, Elmar. Hora de futebol, hora de camisa 8. E o Gomes Farias vai falar sobre a mudança de perfil e o bom desempenho dos times cearenses na região Nordeste. Diz aí, Farias. Olá, boa noite. Nós conversamos com os senhores. Nosso futebol no plano internacional. Estamos no plano internacional, viu? No plano nacional e agora vamos conversar no plano regional. Quem diria, né? Quem te viu, quem te vê. Há pouco tempo atrás, era a liderança absoluta do estado da Bahia, através do Bahia. Depois a superliderança do esporte pernambucano, mas hoje a liderança é nossa. Hoje nós temos os melhores times do Nordeste brasileiro. Hoje nós temos a hegemonia do futebol brasileiro. O Ceará já lidera todos os grupos. É o time do Rosão. Tendo possibilidade de cair agora um pouco, perder o primeiro lugar, mas de qualquer maneira estão garantidos na Copa do Nordeste. Se nós vamos ganhar, bom, é aquele negócio, né? Ganhar nós não podemos garantir, desde que futebol é futebol, mas que nós estamos à frente do futebol da Bahia, porque nossos times não devem nada a ninguém, nem aqui por perto, nem longe. Mesma coisa em relação ao Esporte Clube da capital pernambucana. Parabéns aos nossos dirigentes, parabéns à nossa torcida e, por que não dizer,
Parabéns também a nós da Crônica, que hoje somos vistos no plano nacional e até internacional de outra maneira. Parabéns a todos, um abraço. Ainda hoje tem Fortaleza embaixo d'água nesta sexta-feira chuvosa. Você enfrentou alagamentos e trânsito parado? E logo depois do intervalo, a prisão de um líder de facção dentro de um apartamento de luxo da capital. O JC volta já. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apvida. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. Se proteja. E proteja quem você ama. O líder de uma facção que atua em Sobral, na região norte do estado, foi preso. Mas não lá. Jairo Moraes de Vasconcelos morava com a esposa em um apartamento de luxo na área nobre de Fortaleza, onde ele pagava só pelo aluguel mais de R$4 mil. Na garagem, a polícia apreendeu um carro que no mercado vale mais de 300 mil. Dinheiro apurado principalmente com tráfico de drogas e execuções, comandadas por ele a quilômetros de distância. As investigações começaram em outubro do ano passado. Foi quando a Polícia Civil passou a monitorar os passos de Jairo Moraes de Vasconcelos, de 28 anos. Ele foi preso neste apartamento de luxo, localizado em bairro de alto padrão de Fortaleza. Segundo as investigações, JJ, como é conhecido no mundo do crime, mantinha uma vida confortável enquanto ordenava a execução de rivais em disputas por território, no município de Sobral, na região norte do estado. Era um imóvel locado, ele pagava, com os documentos que nós temos, ele pagava um valor de R$ 3.600 o valor da locação, mais R$ 1.100 o valor do condomínio. Todos esses documentos do apartamento eram em nome da esposa dele, que no local da prisão estava com o mesmo. O veículo era de uso dele, só porque não está no nome dele. A gente está em trabalho para poder identificar eventual crime patrimonial, que possa ter relação com esse bem que ele encontrou. Segundo a Polícia Civil, JJ exercia a função de liderança da organização criminosa, mas buscava manter uma vida normal, sem aparentar qualquer envolvimento com os crimes cometidos. Mas ele teria sido mentor de pelo menos 8 assassinatos entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Na operação, a Polícia Civil cumpriu ainda outro mandado de prisão preventiva contra Liedson de Paula Silva, de 18 anos,
que já está recolhido em uma penitenciária de Sobral, na região norte do estado. Segundo as investigações, ele seria braço direito de JJ e o principal executor das ordens do chefe da organização criminosa. Ele já responde por homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 2 irmãos de 10 e 2 anos de idade viajaram sozinhos em um ônibus clandestino para o Nordeste. Na primeira parada, em Pernambuco, a menina menor desceu. Na segunda, em Juazeiro do Norte, aqui no Cariri cearense, foi a vez do menino. Esse caso já está nas mãos da polícia e quem nos traz mais informações sobre as investigações é o Elmar. Fala, Elmar. Quem investiga o caso é a Polícia Civil aqui do Ceará por meio da delegacia de Juazeiro do Norte, onde o menino de 10 anos desembarcou depois de 3 dias dentro de um ônibus clandestino. O que a polícia sabe até o momento é justamente isso, que a mãe das 2 crianças embarcou os 2 em um ônibus clandestino em São Paulo com 2 destinos, Exu, no Pernambuco, onde a criança de 2 anos desceu, e Juazeiro do Norte, onde o mais velho desceu, inclusive os avós paternos que receberam o garoto nem sabiam que eles estavam vindo. E foi assim que a polícia tomou conhecimento, porque os avós acionaram o Conselho Tutelar, que por sua vez acionou a Polícia Civil, que começou a investigar o caso. O garoto relatou que estava com muita fome, não tinha comido praticamente nada em 3 dias de viagem e que a garota, a irmãzinha dele, chorou em praticamente toda a viagem. A mãe pode responder por colocar a vida dos filhos em risco. A gente continua acompanhando o caso, Bianca. Obrigada, Elmar. Em Fortaleza, bombeiros e policiais resgataram 4 cães, 10 pássaros e peixes ornamentais em um imóvel do bairro Pirambu. 3 cachorros são da raça Pitbull e um Pinscher. Os animais, segundo denúncias dos vizinhos, foram abandonados há mais de 5 dias. Eles primeiro foram alimentados, beberam água e depois seguiram para uma clínica veterinária, onde passaram por exames. Agora estão em um abrigo, mas vão ficar disponíveis para a adoção. O Pinscher, inclusive, já recebeu um novo lar. Um inquérito policial foi aberto pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para descobrir quem cometeu o crime de maus-tratos. Agora, uma denúncia na saúde pública. Diabéticos estão reclamando da falta de insulina ultra-rápida nos postos do Ceará. Um medicamento usado em casos emergenciais e que nas farmácias custa muito caro. A presidente da Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos explica que muitos pacientes acompanhados por ela reclamam da falta do medicamento. Já fazem mais de 3 meses que pacientes relatam a falta de insulina aqui no Ceará e já procuraram aí a Secretaria de Saúde, que já emitiu uma nota, que o prazo era até hoje para a chegada dessas insulinas. Estamos aguardando essa chegada, os pacientes realmente estão precisando, é uma insulina que é vida. Os pacientes não podem deixar de fazer o uso desse medicamento. A insulina ultra rápida é usada em casos emergenciais e quem não consegue retirar no posto de forma gratuita tem que pagar um valor muito alto nas farmácias particulares. Sou portadora de diabetes tipo 1 há 12 anos. Atualmente eu faço meu tratamento com insulinas de ação ultra rápida, Novorapid, Apidro, Malog, e também com insulinas lentas. Desde setembro do ano passado, nós temos enfrentado uma grande falta do abastecimento dessa medicação neste posto de saúde, onde eu faço tratamento. Não só nele, né? Agora, como eu fiquei sabendo, em todo o Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a previsão de chegada de insulina ultra rápida aqui no Ceará por parte do Ministério da Saúde para os 3 primeiros meses do ano é de 36 mil unidades. Até o momento, pouco mais de 6 mil estão por aqui. Além disso, existe uma previsão de outras 20 mil chegarem ao Ceará até o fim desta semana. Este médico explica que a falta de insulina ultra rápida pode ocasionar diversos problemas ao paciente. A insulina é um hormônio que controla os níveis de açúcar, uma das ações, né? Então, a insulina ultra rápida é justamente a insulina que ela é fundamental naquele controle pós-prandial. Eu comi, eu vou absorver o açúcar, ele vai aumentar muito. O aumento do açúcar no sangue, um aumento acima dos níveis fisiológicos, pode gerar algumas repercussões. Mal-estar, náusea, dor de cabeça. O tratamento com outro tipo de insulina pode sim ser realizado, desde que o acompanhamento médico seja recorrente. Já existem medicações que já vem a combinação dessas insulinas, né? Então, é um de ação mais rápida, um intermediário e um de ação mais longa. Justamente para a gente manter sempre essa glicemia dentro dos níveis fisiológicos.
A Secretaria da Saúde disse que ontem mesmo recebeu um lote parcial das insulinas ultra rápidas do Ministério da Saúde. A distribuição, portanto, será retomada de maneira imediata, tanto na capital quanto no interior. E o restante da remessa está previsto para chegar ao Ceará já na próxima semana. Quem está sofrendo com perda auditiva pode fazer tratamento de graça no Hospital Walter Cantídio, aqui em Fortaleza. QR Code na tela e informações com a Thea Morel. Todas as terças-feiras, no Hospital Universitário Walter Cantídio, vários pacientes procuram o ADRA, o Ambulatório de Diagnóstico, Habilitação e Reabilitação Auditiva. Ele serve justamente para encontrar aqueles problemas na audição e para poder fazer esse tratamento. Como é que as pessoas podem chegar até esse ambulatório, né, que presta uma série de serviços? Então, os pacientes, para chegar aqui na atenção terciária, né, nós somos o hospital terciário, tem que passar antes pela atenção primária. Então, na atenção primária, o médico vai suspeitar do problema e aqueles casos em que há indicação vai encaminhar para nós aqui no hospital. Quais são os procedimentos, digamos assim, mais comuns ou mais usuais para que a pessoa recupere a audição? Então, depende da causa, né? Então, pode ser uma coisa bem simples, o paciente está com a rolha de cera, né? Muitas vezes ela é removida na atenção primária. Caso mais complexo ou da parte mais interna do ouvido, pode ser reabilitados com aparelho de audição, e até com cirurgias como a cirurgia do implante coclear. A perda auditiva é um problema muito grave. Problema importantíssimo, né? A gente fala porque a gente escuta. Então, para falar, nós precisamos também escutar. Então, muito importante o diagnóstico precoce na criança, através da triagem auditiva universal, neonatal. Doutor Marcos, muito obrigada. A gente reforça, né, que para chegar aqui no ambulatório é necessário, obviamente, ter passado primeiro por aquela avaliação inicial dentro da atenção básica de saúde. Então, se você viu isso, percebeu que está com algum tipo de problema que pode gerar uma perda auditiva, procura o posto de saúde, que o posto de saúde tem condições de encaminhar aqui para o ambulatório, onde o atendimento é todo gratuito, feito pelo SUS. A seguir, a alta dos combustíveis pode afetar no turismo aqui no Ceará. E você vai ver ainda como ficou a nossa capital depois de horas de chuva sem parar.
O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km por hora até amanhã deste sábado. Existe uma região que será mais afetada? Conta pra gente, Elmar. Bianca, tá difícil de falar, né? Porque dos 184 municípios, 135 estão dentro desse alerta, né? Mas uma atenção especial para o Centro-Sul. É bom dizer que esses municípios, onde estão incluídos Fortaleza e toda a região metropolitana, podem sofrer aí com tempestades e ventos que podem chegar a 100 km por hora. Isso é muito veloz. E aí aumenta outro risco, que são os riscos dos raios. Para você ter uma noção, somente do início do ano para cá, em menos de 3 meses, mais de 64 mil raios já caíram somente aqui no estado. 3 mil somente nas últimas 24 horas. E existe essa tendência que com essas fortes chuvas, mais descargas elétricas aconteçam. Todo o cuidado é pouco, principalmente para quem está em locais descampados, como praias, piscinas. É bom ter muito cuidado com esses raios, também com as tempestades e com esse vento que é bem forte. Então, sextou, Bianca, mas sextou com muito cuidado, hein? É isso mesmo, Elmar. Obrigada mais uma vez. Desde a madrugada, como vocês viram aí nas imagens, chove em Fortaleza. Em alguns momentos, por horas seguidas, o que atrapalhou a saída de casa para o trabalho e ainda evidenciou antigos problemas estruturais da nossa cidade. Foi mais uma manhã daquelas para o fortalezense. Sair de casa de carro ou moto debaixo de chuva era certeza de enfrentar transtornos no trânsito. No bairro Papicu, quem usou como rota o túnel da Avenida Alberto Sá se deparou com o equipamento intrafegável por conta da água acumulada. Para piorar, a bomba que ajuda a dar vazão está quebrada. O serviço tem sido feito por caminhões. É um dinheiro muito mal investido nesse túnel, porque é sempre assim, toda vida quando chove, tem esse problema aí. Eu sou cansado de ir e voltar para o meu trabalho com água por cima do meu joelho. Por toda a cidade, os relatos de problemas relacionados à chuva se multiplicavam. Na comunidade do Lagamar, os bueiros transbordaram. E a solução que eles falaram que tinha resolvido, a CAGES tinha solucionado, a CAGES solucionou nada, tá vendo? Do outro lado da cidade, a situação também era complicada. Diferentemente de chuvas anteriores, a desta sexta-feira não causou alagamentos ali no túnel que passa sob a linha férrea, no bairro Mondubim, na capital. Um fato que, inclusive, surpreendeu muitos motoristas. Mas essa não é a única surpresa para quem passa nesse trecho da cidade. Uma verdadeira cratera se abriu pouco antes do acesso ao equipamento. Muitos motoristas não conseguiram desviar e os veículos sofreram vários danos. Foi o caso deste carro branco, que teve um dos pneus rasgado. A solução foi colocar o estepe e descartar o que restou do outro. Entre os motoristas, sobram reclamações. Dificultoso bastante. Esse trecho é conhecido, né? É conhecido. E milagre não ter alagado. Dias atrás estava aí fazendo uma reforma, mas ninguém consegue entender, né, o motivo. Cada dia nessa obra e não fechar esses buracos, cara, covardia. Só falta o carro ficar dentro, se não ver, fica. No centro da capital, outra cratera tirou o sossego dos condutores. O buraco fica no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Senador Pompeu. Para passar com segurança, é preciso reduzir a velocidade para não cair e causar danos aos veículos. E olha, 10 postos de combustíveis de Fortaleza foram notificados pelo DECOM por aumentarem o preço da gasolina antes mesmo de comprar o combustível com um novo valor. Prática abusiva que pode render multa a esses estabelecimentos, né, Manu? Isso mesmo, Bianca. E olha, aqui a multa é bem pesada, ela pode chegar a 15 milhões de reais. Os 10 postos que foram notificados, eles ficam nos bairros Aldeota, Conjunto Ceará, Meireles e Praia do Futuro. Essas empresas que foram notificadas, elas terão aí 10 dias para apresentar as notas fiscais que comprovem a compra e a venda de combustíveis e a cópia do livro de movimentação de combustível. Caso seja constatado realmente que houve uma elevação abusiva do preço, essas empresas, esses postos, serão aí autuados num auto de infração, havendo a possibilidade também deles serem multados.
Os postos terão 20 dias para poder apresentarem as suas defesas ao DECOM. O DECOM, inclusive, se coloca à disposição da população através do telefone que a gente está mostrando para vocês, o 34524505, para novas denúncias. Mais detalhes, inclusive, você acessando o QR Code aí do GC+, você vai ter mais informações sobre essa informação. Bianca? Obrigada, Manu. No Cariri, desde ontem, a corrida para abastecer o carro também é intensa nos postos de combustíveis e em alguns estabelecimentos chegou a faltar a gasolina. Na noite da quinta-feira, o que se viu pelas ruas de Juazeiro do Norte era uma corrida aos postos de combustíveis. Motoristas e motociclistas tentavam fazer alguma economia, por menos que fosse, antes do reajuste dos preços. Em alguns postos, filas se formaram. O aumento repentino pegou muita gente de surpresa. País aqui a gente não sabe onde é que vai chegar não, porque toda semana, todo mês, 15 dias é um aumento. Nesta sexta-feira não foram registradas filas em postos de Juazeiro do Norte e de cidades vizinhas. Isso porque todos já reajustaram os preços. Em alguns estabelecimentos está faltando combustível. A procura está muito grande, né? Durante todo o dia, desde ontem à tarde. O pessoal precisa do combustível, né? Que é essencial na vida de quem precisa do seu transporte. E estão correndo atrás. Antônio já havia passado por outros postos. Com o tanque na reserva, ele ia continuar gastando a pouca gasolina que ainda restava em busca pelo combustível. Quantos postos você já foi procurando gasolina e não tinha? 3 com isso. Quantos postos? 3. Além de preço alto, acaba faltando. Além do preço alto, está faltando e a gente não vai ter conseguido de abastecer, não, porque vai ter o jeito de parar, né? Depois de muita procura, Pompílio encontrou gasolina neste posto. O preço já estava mais caro. Sem outra opção, teve que abastecer. Eu tenho 3 postos agora e não tem gasolina. Vem encontrar gasolina aqui. Aí nós vamos viver de quê? E nem o turismo está escapando, viu? Por causa da alta do valor do querosene, embarcar vai ficar mais caro no Brasil e o setor aguarda menos visitantes daqui para frente no Ceará. Viajar ficou mais caro, seja por terra, seja pelo ar. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o querosene da aviação acumulou uma alta de 76,2% em 2021. Com o aumento dos preços no barril de petróleo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação deve ficar ainda mais complicada. Diversos setores já estão se preparando para este momento. Para a Associação das Barracas da Praia do Futuro, a baixa presença de turistas preocupa. O combustível impacta em tudo na sociedade, né? No nosso caso, que trabalhamos muito mais com perecíveis, você não pode nem fazer um estoque para regular, porque sabe que vai estragar. Falando nisso, o setor de bares e restaurantes também é afetado. Os turistas representam uma parcela considerável dos clientes. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no estado, 96% dos associados do Ceará são micro e pequenos empreendedores. Um público altamente afetado neste período de pandemia e que, com a baixa expectativa do turismo, tem medo de não conseguir sustentar seu próprio negócio. O PIB do Ceará, grande parte dele é o turismo que traz, né? Não só para bares e restaurantes, mas para diversos segmentos, né? Essa alta da aviação, do combustível da aviação, eu acredito que deu uma freada na viagem das pessoas até aqui. Se está difícil para estes setores, imagina para os hotéis. Para a diretora da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira no Ceará, o momento é de preocupação. A gente já teme a baixa da ocupação na cidade, nós sabemos o impacto do turismo não só diretamente na hotelaria, nos bares e restaurantes, no comércio da cidade, mas quantos setores são atingidos, são impactados diretamente pelo nosso turismo, pela vinda de um turista na cidade, não só de Fortaleza, como todo o nosso estado. Em contrapartida, a gasolina segue aumentando sem freio. A commodity chegou no seu maior preço desde 2008. É aquela famosa reação em cadeia, que piora e vai afetando mais e mais setores. A gente ainda não conseguiu visualizar, calcular o tamanho do impacto que isso pode gerar, mas você vê que um anúncio de aumento de combustíveis ontem já trouxe hoje um anúncio de vários fornecedores dizendo para antecipar compras que vai haver reajuste, o frete vai aumentar, tudo vai aumentar. Já vinha aumentando e vai aumentar mais ainda. O JC termina aqui. Eu tô de férias, então nas próximas 2 semanas vocês vão ficar na companhia de Alexandre Medeiros e Adriana Dias. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record e logo na sequência, mais um capítulo de A Bíblia. A gente se despede com imagens aéreas da BR-116, ali pertinho do bairro Cajazeiras, aqui em Fortaleza. Para você um excelente fim de semana
e até a volta. Tchau, tchau.